الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أوصيكم وإياي بتقوى الله سبحانه وتعالى. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم نقول: أما بعد. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. Louvado seja Deus, o Senhor dos mundos. Louvado seja Deus, aquele que enviou o mensageiro com orientação final, com a religião verdadeira para mostrar para todos. E basta Deus como testemunha. Eu testemunho, o melhor de todos os testemunhos, a orientação verdadeira, que não há divindade digna de adoração, exceto Ele, Deus, o Todo-Poderoso. Aquele que não possui sócios e nem parceiros. Testemunho do monoteísmo verdadeiro e sincero. E testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro, o último dos profetas. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre Muhammad e os demais mensageiros de profetas, e os familiares e companheiros de Muhammad, e todos aqueles que o seguem até o último dia. يا إخوة الإيمان، ينبغي علينا نفهم أن العقيدة الإسلامية وهي الاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، وهم أهل السنة والجماعة. Queridos irmãos de fé, irmãos e irmãs, nós devemos entender a base da religião, o que é a fé, a crença verdadeira e pura, a crença que dá o sucesso para o ser humano nesta e na outra vida, a crença que dá o sucesso até o último dia, o dia do juízo final, a crença conhecida como o povo da congregação, o povo da união, o povo do grupo, e aqueles que agarram com o coração, se firmam nos ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Por isso, يا إخوة الإيمان، العقيدة الإسلامية هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بقدر خيره وشره. Queridos irmãos de fé, a verdadeira crença islâmica é simples, mas devemos ter essa crença dentro do nosso coração. Devemos acreditar verdadeiramente, que é ter fé em Deus, acreditar no Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, ter fé e acreditar nos seus anjos, ter fé e acreditar nos seus livros, livros que são suas palavras, livros divinos, acreditar e ter fé nos mensageiros que foram enviados na terra, todos, sem exceção, acreditar e ter fé no dia após a morte, o dia da ressurreição, o dia do juízo final, e acreditar e ter fé no destino, no decreto. Tudo foi escrito por Deus. O único que pode mudar o nosso destino é Deus. Tudo que acontece na sua vida vem de Deus, o único Todo-Poderoso. Essa é a fé, essa é a crença islâmica que nós devemos acreditar. E crer no destino é algo de extrema importância para nós muçulmanos, para nós nos firmarmos e sermos felizes nessa vida e termos tranquilidade. Allah subhanahu wa ta'ala: أفآمنوا مكر الله
فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Deus Todo-Poderoso disse assim, e acreditam, devem acreditar, todos que acreditam em Deus devem, é uma obrigação, devem acreditar, ter fé que não há nada maior, não há nenhuma conspiração que pode sobrepor a Deus o único Todo-Poderoso. E aqueles que não acreditam nisso, eles ficam junto com o povo perdedor. É de extrema importância todo muçulmano e muçulmana acreditar que não há nenhuma conspiração contra Deus. Não há nenhuma conspiração contra os aliados de Deus. Não há nenhuma conspiração contra aquelas pessoas que se dizem servas de Deus. Não existe, porque Deus é o maior. Allahu Akbar significa Deus é maior do que a conspiração que estão fazendo contra mim. Deus é maior que o meu trabalho. Deus é maior que o meu sustento. Deus é maior que a minha família. Devemos entender que Deus falou no Corão: وَمَنْ يَقْنَتْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Deus falou: aqueles que se desesperam, que ficam apavorados e esquecem da misericórdia do Senhor, esse povo vai se encontrar num desvio profundo, na perdição, na escuridão. Um muçulmano, uma muçulmana nunca se desespera da misericórdia do Criador, independente da sua situação, independente de onde você se encontrar ou a situação que você se encontrar. Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam su'ila 'an al-kaba'ir faqala ash-shirku billahi wal-yas min rawhillah wal-amn min makrillah. Ibn Abbas, uma vez que Allah esteja satisfeito com ele e com seu pai, narrou que o nosso profeta foi interrogado e perguntaram para ele sobre os grandes pecados. Então o profeta Muhammad falou assim: dentre os grandes pecados é invocar ou adorar outro com Deus. E dentre os grandes pecados é se desesperar da misericórdia de Deus. E dentre os grandes pecados é acreditar que a conspiração de qualquer um pode ganhar de Deus. Significa, independente da situação que eu me encontrar, de calamidade, de tristeza, de doença, de perdas, nunca se desesperar da misericórdia do Criador. E nunca acreditar e falar: tem gente conspirando contra mim, tem pessoas conspirando contra o meu povo, mas se o meu povo é fiel, acredita em Deus, essa conspiração não vai dar em nada. Se você acreditar que a conspiração deles é maior, você cometeu um dos maiores pecados e entra na idolatria, no shirk, na'udhu billah, porque você deixou de acreditar em Deus, o único Todo-Poderoso, deixou de confiar em. Para entendermos, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله والياس من روح الله. O profeta falou uma vez: dentre os maiores pecados, adorar e invocar outro com Deus. Dentre os maiores pecados, acreditar que a conspiração dos outros é maior do que Deus. Dentre o grande pecado é esquecer da misericórdia do misericordiador. Ou como disse Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qala Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. قال علقمة رحمة الله عليه: هو رجل تصيبه المصيبة
فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. Allahu Akbar. Allah Todo-Poderoso falou assim: e aquele que acreditar em Deus, e aquele que ter fé em Deus, terá o seu coração guiado. Significa, aquele que acredita, que tem fé em Allah Subhanahu wa Ta'ala, terá o seu coração tranquilo, terá o seu coração na felicidade, terá o seu coração na paz. Um grande sábio do Islã, conhecido como Alqama, que Deus o tenha, ele falou: esse versículo significa para aquela pessoa que é afligida com vários afligimentos grandes, aquela pessoa que é afligida com grandes preocupações, afligimentos, perdas, só que essa pessoa sabe que tudo o que está acontecendo veio porque Deus colocou. Então essa pessoa, ela se entrega e larga tudo na mão de Allah. Não se desespera da misericórdia de Allah. Fica satisfeito com o seu decreto, com o seu destino. Allah fica satisfeito com ela. Significa, quem acredita, quem tem fé em Deus, desorienta o coração. Quem tem fé vai ter tranquilidade na vida. Quem tem fé terá uma vida boa nessa vida. Ter fé é se entregar, é aceitar o que Deus colocou para você. Abu Huraira radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala: ithnatan fi nas huma bihuma al-kufr, at-ta'nu fi an-nasab wa niyahatu 'ala al-mayyit. Uma vez o profeta, que a paz esteja sobre ele, disse assim: duas coisas quem praticar, quem obter, terá a negligência, a incredulidade, pecados grandes, terá a escuridão, terá o desvio. Toma cuidado. Aqui fala incredulidade. Incredulidade significa uma incredulidade pequena que leva a incredulidade maior. Cuidado com esses dois grandes pecados. Quais são? Ele falou: at-ta'nu fi an-nasab, renegar a sua descendência, ou menosprezar a descendência dos outros. E o outro grande pecado, o profeta falou é niyah al-mayt, se desesperar, gritar quando perdeu um ente, uma pessoa. Porque a morte é musibat al-kubra, é o maior afligimento dessa vida. Mas a morte, todo mundo vai morrer. E a morte é um decreto que Deus colocou para todos nós. Quando a gente vai morrer, nós não sabemos. Se acontecer, eu não posso entrar em desespero. Para entendermos, fala sallallahu alayhi wa sallam: laysa minna man daraba al-khudur wa shaqa al-juyub wa da'a bi da'wa al-jahiliya. O profeta falou que a partir sobre ele não faz parte, não é um dos meus, não é um fiel, não está com a fé completa, não é um verdadeiro crente. Quem? Aquela pessoa que se bater ou agredir os outros, aquela pessoa que rasgar a roupa, aquela pessoa que xingar ou falar palavras indevidas na hora do afligimento, na hora da desgraça, na hora das preocupações. Um verdadeiro fiel, ele não xinga. Um verdadeiro fiel, ele pode ficar triste, não há problema, mas ele não fica gritando, ele não xinga, ele não agride, ele não perturba. Ele fala: basta para mim Allah, basta para mim o meu Criador. Essa pessoa mostrou que é fiel verdadeira. Para entendermos melhor, fala sallallahu alayhi wa sallam: idha arada Allah bi'abdihi al-khayr ajjala lahu al-uquba fi ad-dunya wa idha arada bi'abdihi ash-sharr amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yawm al-qiyamah. O profeta falou sallallahu alayhi wa sallam: quando Deus Todo-Poderoso ama um servo,
Deus, então, quando quer colocar o bem para esse servo na vida, Ele apressa para ele nesse mundo alguns afligimentos. Agora, quando Deus, dentre os sinais de Deus, que não está amando o povo e não quer colocar o bem para ele, Deus segura os afligimentos e não coloca para esse povo nessa vida mundana. Significa que os companheiros do profeta Muhammad, que são as melhores pessoas que existiram na face da terra, radiyallahu anhum jami'an, essas pessoas e as outras gerações anteriores, as 3 gerações boas do Islã, essas pessoas, elas estavam vivendo quando uma delas estava sem calamidades, sem preocupações, sem sofrimentos, elas paravam e choravam. Falavam: Ya Rabbi, Ya Allah, a minha vida está dando tudo certo, não tem nenhum problema. E Deus falou, quando Deus quer o bem para um povo, Ele coloca alguns afligimentos para ele. Ele apressa o castigo para ele aqui, para não ter castigo no outro, que a vida é mais importante. Diferente de nós, nesta vida mundana, quando acontece um pequeno problema em nossas vidas, eu perco uma roupa, outros quebram a unha, outros perdem um carro, e assim por diante, entra em desespero. O outro xinga, o outro quer revidar xingando. Entra em desespero. Essas pessoas estão mostrando que não são fiéis verdadeiros, que não estão com a fé completa. Porque o profeta falou: quando acontece um problema na sua vida, tenha paciência, fique tranquilo, entrega na mão de Deus. Não fique revoltado com aquilo que Deus escreveu para você. Ele é o único que pode mudar o seu destino. Então fale com Ele. E Allah falou no Alcorão, quando acontecer problemas, e todos nós temos problemas e precisamos de ajuda. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Peguem ajuda na paciência e na reza. Não só na paciência, porque a paciência vem com a reza. Tem que ter paciência até para rezar. Allahu Akbar. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. O nosso querido profeta, que a paz esteja sobre ele, disse: certamente a excelência das recompensas, as recompensas grandiosas, vêm junto com as calamidades grandiosas. Quanto mais grandiosa for a sua calamidade, a sua preocupação, se você for paciente, a sua recompensa será mais grande. E falou: e saiba, quando Deus ama um povo, coloca afligimentos para ele. E aquele que ficar satisfeito em entregar tudo na mão de Deus, Deus ficará satisfeito com essas pessoas. Agora, aquele que ficar insatisfeito, reclamar, gritar, xingar, matar, bater, mostra insatisfação, terá insatisfação de Deus. E aquela pessoa que Deus ficar insatisfeito com ela, essa pessoa será um infeliz na terra, será um desgraçado na terra. Nós devemos largar tudo na mão de Deus, o único Todo-Poderoso. Devemos lembrar um dito de extrema importância que Sahih al-Bukhari, أنه مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة، فقال صلى الله عليه وسلم: المستريح والمستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، من المستريح ومن المستراح منه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المستريح هو العبد المؤمن يستريح من النصر الدنيا، من التعب. والمستراح منه هو العبد الفاجر
يستريح منه كل شيء الدواب والشجرة وكثير من الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Nosso querido profeta foi relatado que uma vez ele passou por um funeral de duas pessoas. Então ele olhou e falou: o descansado e o descansado dele. As pessoas então perguntaram: ó profeta, quem é o descansado e quem é o descansado dele? Ele respondeu, sallallahu alaihi wa sallam: o descansado é um fiel, é um crente, é um muçulmano verdadeiro que tem preocupações, tem afligimentos, tem pessoas querendo conspirar contra ele. Só que esse fiel, ele é paciente, ele é perseverante, ele entrega tudo na mão de Deus. Então quando ele morre, ele descansa de todas essas calamidades e vai para a misericórdia de Deus. Tem o jardim do Éden, tem o paraíso. Agora o descansado dele é o oposto, o profeta falou. É aquele desobediente, ou depravado, ou infiel, que perturba o país que ele vive, que perturba a comunidade que ele vive, que perturba os animais que estão ali naquela região, que perturba as árvores e tudo que existe. Então essa pessoa, quando morre, tudo que existe descansa dela e fala alhamdulillah, ficamos livres de fumar. Esse dito é de extrema importância. Se eu sou fiel mu'min, é de extrema importância para a minha aqida, para a minha crença. Se eu sou muçulmano, o que eu estou fazendo? Eu estou sendo perseverante com as calamidades que tem na minha vida? Eu reclamo ou agradeço? Ou eu estou perturbando as pessoas, querendo conspirar contra um e outro? Esse dito é para nós refletirmos, para nós abrirmos nosso coração e saber: eu sou um fiel, eu vou descansar no paraíso do Firdaus, ou sou um depravado, um desobediente, que quando eu morrer as pessoas vão descansar de mim e eu terei que me acertar com Allah, o único Todo-Poderoso. Que Deus oriente os nossos corações. Amém. Barakallahu fikum pelo Corão Karim. Fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Supliquem, invoquem a Deus nesse momento. Barakallahu fikum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, e que a paz e as bênçãos de Deus estejam com os profetas e mensageiros, com Muhammad, com seus familiares e companheiros e todos aqueles que o seguem até o último dia. ينبغي علينا نتدبر في قوله سبحانه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Deus Todo-Poderoso disse no versículo que nós devemos a todo momento pensar nesse versículo. Deus diz, e para Deus todos os fiéis voltam e largam tudo em suas mãos. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Deus diz, certamente os verdadeiros fiéis, os verdadeiros crentes,
são aqueles que quando lembram, que quando recordam de Deus, o coração sente a lembrança, sente a recordação, fica tranquilo, fica na paz, independente da sua situação. Lembra de Deus, o teu coração fica sossegado, independente da sua situação ou da calamidade que está acontecendo com você. Ibn Abbas radiyallahu anhuma قال في قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن ناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وهذا في البخاري. O Ibn Abbas, o grande explicador do Alcorão, o grande companheiro do profeta, o primo do profeta Muhammad sallam, que Allah esteja satisfeito com ele, com seu pai, disse sobre esse versículo: e quem larga os problemas na mão de Deus e fala basta para mim Allah, significa o mesmo que quando Deus falou sobre Ibrahim, quando foi jogado ao fogo, ele falou Hasbunallah wa ni'mal wakil, basta para mim Deus, eu largo tudo em suas mãos, não quero mais nada. Pegaram o profeta Ibrahim para jogar no fogo para castigar ele. Quando ele falou essa palavra, a gente sabe da história. O fogo não queimou a sua pele. O fogo ficou frio, não ficou quente. Não aconteceu nada. Ele falou, basta para mim, Deus. Olha a calamidade. Te amarraram, pegaram você e te jogaram no fogo. Ibrahim falou, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Basta para mim. Ele é o único que vai me salvar. Ele confiou. Deus fez o fogo tornar frio, não queimou ele. E é o mesmo que quando as pessoas se juntaram para conspirar contra Muhammad e o seu povo e os seus seguidores, Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros falaram: Hasbunallah wa ni'mal wakil. Basta para nós Allah, e nele largamos todos os nossos problemas. Allah deu sucesso para Muhammad sallallahu alaihi wasallam e para seus companheiros radiyallahu ta'ala anhum. Isso significa que nós devemos aceitar todas as coisas que estão ocorrendo em nossas vidas. E muitos de nós, todos nós quase, inclusive eu, difícil de aceitar as calamidades, difícil de aceitar os problemas, as dificuldades. Nós, seres humanos, temos o hábito de reclamar, e Allah falou: se vocês agradecerem, iremos abençoar e aumentar cada vez mais as dádivas para vocês. Cada vez que eu reclamar, eu estou fechando a porta das bênçãos e das dádivas de Deus. Eu estou renegando o Senhor dos mundos e não aceitando aquilo que Ele escreveu para mim. Um verdadeiro fiel aceita tudo que Deus colocou. Fica triste, lógico, o profeta ficou triste, mas não vai contra o decreto divino. E fala: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Certamente viemos de Deus e para Ele todos iremos retornar. Isso se fala em momento de calamidade, de desgraça, diferente do outro dito que as pessoas confundem: La hawla wa la quwwata illa billah. Não há força nem poder que muda a situação exceto Deus. Isso se fala em momento de dificuldade. Quando tem algo que eu acho que eu não vou conseguir fazer, aí eu falo La hawla wa la quwwata. O único que pode fazer e me dar capacidade para fazer é Ele.
Agora, em momentos de calamidade, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Isso é um verdadeiro fiel. E isso se fala logo no início da calamidade, que o profeta falou: innama sabr fi sadmatil ula. Certamente a paciência é nos primeiros acontecimentos. A calamidade vem na minha vida, eu reclamo, eu retruco, eu brigo, eu fico nervoso. Depois de algum dia eu falo: agora eu vou ter paciência. Eu perdi, eu não tive paciência. A paciência é nas primeiras calamidades. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا رب العالمين. اللهم زدنا علما وتوفيقا. اللهم زدنا إيمانا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا شفاء من كل داء. اللهم اشف جميع مرضى ومرضى المسلمين. لا إله إلا أنت سبحانك أنت السميع المجيب. Ó Deus, ó Senhor dos mundos, ó Allah, imploramos a Ti o perdão e a misericórdia. Imploramos a Ti o perdão e a misericórdia. Imploramos a Ti o perdão e a misericórdia sobre todos nós, homens e mulheres, vivos e mortos. Ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti que ilumine e guie os nossos corações. Coloque a fé dentro de nossos corações. Livre-nos da arrogância, da hipocrisia, da maldade, da incredulidade e da idolatria. Ó Senhor dos mundos, purifique as nossas almas. Ó Senhor dos mundos, dê para nós conhecimento benéfico, abençoe nosso sustento, nosso provento. Ó Senhor dos mundos, dê para nós saúde boa, cure as nossas enfermidades, cure as enfermidades de nossos irmãos e irmãs em todos os lugares. Ó Senhor dos mundos, aceite as nossas súplicas, aceite as nossas rezas, aceite as nossas orações. Wa sallallahu alayhi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimis salat. Allahu Akbar.